Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, para você que nos segue aqui pelo canal no YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe ali os seus comentários, para que então a obra de Deus ela se alastre aí por esta plataforma, amém? É o Balgenival aqui pelo YouTube. Nós iremos estudar algo poderoso. Antes de entrarmos na mensagem, eu quero orar com você nesse momento. Senhor meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito esteja sobre nós, que o Senhor conduza esse estudo, abençoe aqueles que irão ouvir, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Querido irmão, se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar esse estudo, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. O título desta mensagem é: Qual é a sua lepra? Vá até Jesus e receba seu milagre. Esse é o texto, esse é o título desta meditação, amém? Mateus capítulo 8, vamos ler os 3 primeiros versículos, é aqui onde está a nossa mensagem. O primeiro verso diz algo interessante. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Esse foi o versículo 1 do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. O texto está dizendo que Jesus desceu da montanha. A pergunta é, Jesus morava na montanha? Jesus trabalhava na montanha? O que ele está fazendo lá então na montanha? Irmãos, Jesus sempre vivia nas montanhas orando. Por mim e por você, orava pelo seu ministério, orava pela progressão do Evangelho, pela missão que ele tinha de concluir nesta terra, a obra de salvação. Então, as montanhas era o lugar preferido, escolhido pelo Senhor Jesus para estar em intimidade com o Pai. Então, era isso que ele estava fazendo nas montanhas, nas rochas, nos calabouços, nos lugares desertos e isolados, orando pelo seu ministério, orando pela sua missão, orando pela salvação de vidas de pessoas, orando por mim, por você e pelas pessoas que viveram na época dele. Segundo ponto aqui nesse verso é as grandes multidões. Elas já estavam esperando por Jesus embaixo. Parece que elas tinham grande interesse em seguir Jesus, mas não era isso. Se dermos uma olhada, por exemplo, no capítulo 8, no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, verso 8 por diante, são as grandes multidões que pediram a Pilatos, sabe, para que o sangue de Jesus caísse sobre elas. Sabe, irmãos, não se engane com as grandes multidões. As grandes multidões, o que elas faziam era atrapalhar o ministério de Jesus. Entende? Elas impediam pessoas sinceras de irem até Jesus. Elas dificultavam as pessoas de irem até Jesus. A pergunta é, você gosta de estar entre as multidões? Cuidado! As grandes multidões nunca estiveram certas na Bíblia. Elas nunca quiseram seguir Jesus. As grandes multidões dificultaram Zaqueu de ir até Jesus. As grandes multidões dificultaram a mulher do fluxo de sangue de ir até Jesus. As grandes multidões dificultaram, sabe, a chegada do leproso até Jesus e outros tantos que quiseram ir. As grandes multidões seguiam Jesus por causa dos milagres, por causa do pão e do peixe, por causa dos benefícios que Jesus prestava a elas. Mas elas nunca quiseram assumir compromisso com Jesus. Entenda isso. Você gosta das grandes multidões? Cuidado. Na maioria das pessoas que se perderam, ou seja, em Sodoma foi a grande multidão que ficou para trás. No dilúvio foi a grande multidão. Foi sempre a maioria. No Egito, o Egito com a grande maioria ficou para trás. Se dermos uma olhada no livro de Atos, os apóstolos, eles nos aconselham a sairmos, a salvarmos a nossa vida, nos retirando das grandes multidões. Agora, o terceiro ponto aqui, espantoso, é o que vai acontecer daqui para frente. Olha o que diz o verso 2. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Eita coisa poderosa, irmãos, tem aqui. O terceiro ponto aqui que nós temos é a chegada de um leproso. Deixa eu te explicar o que era a lepra naquela época. Ser leproso, na época desse leproso,
era ser totalmente excluído, banido do meio da sociedade, do meio da família, do meio da população, do meio da humanidade. Ele era excluído porque a lepra era contagiosa. Lepra, querido, é símbolo do pecado. E foi isso que o pecado fez com a gente um dia. O pecado nos excluiu da cidadania celestial por meio de Adão e Eva que desobedeceram a palavra de Deus. Mas aí vem Jesus e faz com nós. Lá na cruz, Jesus estendeu as mãos para que eu e você pudesse então novamente ter acesso à humanidade celestial, à nação celestial. Sabe, o pecado, a lepra do pecado nos excluiu do céu. Mas aí vem Jesus, repito, e estendeu as mãos na cruz para que todos os leprosos, que assim como esse, que foi até Jesus, possam então ser salvos, ser purificados da sua lepra. Lembre-se disso. Há 2000 anos para trás, Jesus fez isso na cruz do Calvário. Estendeu a mão para o leproso e também estendeu a mão para todos os leprosos que quisessem ser salvos. Agora vamos analisar alguns pontos dentro desse terceiro ponto. O primeiro ponto aqui é que o homem era leproso. Ele já tinha uma barreira para impedir ele de ir até Jesus, que ele não podia ir no meio daquela multidão, porque senão as pessoas iriam ser contagiadas, contaminadas pela sua lepra. Mas ele foi. Ele não usou a lepra dele como um obstáculo para que ele não pudesse ir até Jesus. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, não, eu não vou para a igreja hoje que eu estou com dor de cabeça, eu não vou para a igreja hoje que eu dei um espirro, eu estou com gripe, senão as pessoas vão pegar. O leproso não usou esse tipo de argumento, sabia? De jeito nenhum. Ele foi até Jesus, ele passou por cima desse obstáculo. Mas o que motivou ele a ir até Jesus? Fé em Deus. Fé em Deus. Agora, o segundo ponto disso aqui, querido, é que quando ele se aproximou de Jesus, olha a primeira coisa que ele fez. E o adorou, no versículo 2. Quando o leproso chegou perto de Jesus, se aproximou de Jesus, ele poderia muito bem dizer assim, Senhor, eu estou leproso, cura-me. Se tu me der a cura, Senhor, eu vou me tornar um discípulo teu, um seguidor teu, um adorador teu, eu vou me tornar um guardador do sábado, um dizimista, um vegetariano, eu vou até ser um pactuante, eu vou dar todos os meus bens para benefício da tua obra, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso? Não foi isso que ele fez. Ele não fez desse jeito. Sabe, irmãos, quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Senhor, se o Senhor curar a minha depressão, eu vou me tornar um crente. Se o Senhor me der o emprego do meu sonho, eu vou me tornar teu seguidor, teu discípulo. Se o Senhor me der aquele carro, aquele casamento, aquela mulher, aquela namorada, se o Senhor me der aquela empresa, se o Senhor curar a minha enfermidade, aquele câncer, aquela depressão, repito, se o Senhor me der a casa do meu sonho, a chácara, o sítio, se o Senhor me tornar um fazendeiro, eu vou ser um adorador seu. Muitos estão fazendo isso. Sabe como é o nome que eu dou a esse tipo de adorador? É o adorador barganheiro. Toma lá, dá cá. Se o Senhor me der, aí eu te dou. Aí eu te entrego a minha vida, filho. Jesus tem bilhões de anjos adorando perfeitamente e impecavelmente. A minha adoração e a sua será mais uma. Ele é tão bom que nos ama e está dizendo, vem, eu quero te salvar. Irmãos, eu não devo adorar pelo que eu vou receber, por causa do que eu vou receber. Esse era o caso das grandes multidões. Ele seguia Jesus por causa do pão e do peixe. E você? Você está na igreja por causa de quê? Você segue Jesus por causa de quê? Ou você veio até Jesus por causa de quê? Ou para receber o quê? Quais são as tuas intenções? Sabe qual era a intenção daquele homem? Em primeiro lugar, adorar Jesus. É isso que o texto está dizendo. Olha o que diz o versículo 2. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, se quiser, pode me purificar. Mas o texto primeiro diz assim, eis que veio um leproso, aproximou-se de Jesus e adorou. Em primeiro lugar, ele adorou. Filho, o perfil do verdadeiro, as características do verdadeiro adorador é essa, adorar, independente do que ele vai receber ou não vai receber. Sabe, irmãos, se Deus me der, eu vou adorar. Se Ele não me der, eu vou adorar.
Sabe por quê? Porque a melhor coisa da vida, Ele já nos deu. Nós temos 1001 motivos para louvar, adorar, exaltar a Deus. Sabe qual é o motivo? A vida que Ele nos deu. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus pelo que Deus é e não pelo que Ele faz. E Ele já fez, Ele já te deu a vida. Ele fez com que você vivesse hoje para escutar essa mensagem. Sabe, irmãos, eu não sei que tipo de adorador é você. Eu não sei. Lembre-se disso. Agora perceba numa outra coisa que Ele faz aqui. Ele exaltou o poder de Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para me purificar. Se tu quiser, tu pode purificar-me. Poder. Ele reconheceu a soberania de Deus, o poder de Deus e o senhorio de Deus. É assim, querido, que o verdadeiro adorador faz. Ele não chegou lá se lamentando, dando ordem, Senhor, me cure porque eu sou teu filho. Que muitos pregadores estão aí por aí ensinando. Não, exija de Deus, ordene de Deus. Quem sou eu e você para dar ordem a Deus? Ele não ordena, ele não dá ordem, ele não exige. Ele reconhece e ele exalta. Ele adora, reconhece e exalta o poder de Deus. É isso que o verdadeiro adorador tem que fazer. E sabe o que foi que aconteceu? Veja o que foi que aconteceu no versículo 3. E Jesus estendendo a mão para ele. E Jesus estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo de sua lepra. Louvado seja Deus. Sabe, irmão, Jesus disse, eu quero sim te curar. Jesus nunca quis que nós vivesse da maneira como nós estamos vivendo. Jesus nunca quis que você tivesse um problema no seu casamento, um problema na sua saúde. Jesus nunca quis que você fosse um depressivo. Jesus nunca quis que você fosse, sabe, um ansioso, um cancerígeo, tivesse doenças crônicas em sua vida. Jesus nunca quis que você fosse cego, aleijado, deficiente. Não. Por isso ele estendeu a mão. A pergunta é para nós neste momento. A palavra de Deus pergunta para nós nesse momento. Qual é a sua lepra? Qual é a minha lepra? Talvez a tua lepra esteja na tua boca, na tua língua. Talvez a sua lepra, querido, é a sua boca que só é usada. É a língua afiada que você tem para usar para difamar os outros, amaldiçoar os outros, sabe, caluniar o seu próximo, até pessoas de sua família, destruir o caráter das outras pessoas. Essa é a tua lepra, não é? Mas sabe de uma coisa? Jesus tem poder para tocar nessa língua se tu reconhecer e quiseres. Se tu reconhecer, adorar e exaltar a Deus, Ele tem poder para tocar na tua lepra. Talvez a tua lepra é a prostituição que faz parte da tua vida, que você não consegue se livrar dela. Vive traindo seu cônjuge, seus amigos e aqueles que se aproximam de você. Aqueles que só querem o teu bem, talvez essa é a tua lepra. A mentira, a falsidade, a calúnia, a intriga, a contenda, talvez essa é a tua lepra. Os pensamentos impuros, impróprios, ilícitos. Talvez, sabe, querido, é o teu olhar malicioso, é a tua inveja, é o teu ciúme, a tua arrogância, é o teu orgulho. Talvez essa é a tua lepra, esta é a tua lepra. Que tem aleijado a tua vida e te excluído da sociedade, do meio da humanidade. Talvez esse tipo de lepra, é desse tipo de lepra que você precisa ser curado. Que tipo de lepra é a sua? Eu sei qual é a minha, eu preciso ir até Jesus. Sabe, adorá-lo, exaltar o seu poder, reconhecer a minha lepra e pedir que se Ele quiser Ele me cure. Talvez a tua lepra é o vícios, viciado em drogas, crack, maconha, etc. Drogas das piores espécies, talvez o teu vício. A tua lepra é o vício em bebidas alcoólatras que tem destruído a tua saúde, a tua família, que tem te excluído da confiança das pessoas. Talvez a tua lepra, que você é uma pessoa sem confiança, é um matador, sabe? Talvez a tua lepra, talvez é você que, unido em casamentos ilícitos, mas Jesus te ama e quer tocar a tua lepra para que você se purifique dela. Talvez a tua lepra é algo que você faz, talvez você é um matador de aluguel, não sei. Talvez é um temperamento colérico, explosivo. Talvez a tua lepra é a depressão, a ansiedade, é a diabetes, é uma cegueira, é um aleijão, é um câncer. Eu não sei qual é a tua lepra, mas Deus sabe e Ele quer tocar você para que você se livre dessa lepra. Talvez a tua lepra é um problema espiritual, é um problema no casamento,
Eu não sei qual é a sua lepra e nem me interessa saber, mas Deus quer que eu te diga, porque me interessa te dizer que Jesus quer tocar nessa lepra. Jesus está com a mão estendida, ele estendeu a mão na cruz para curar os leprosos, que somos eu e você. Qual é a sua lepra? Eu não sei qual é a sua lepra. Talvez a sua lepra, sabe, querido, é a ganância, é o desejo de querer só para você, a vaidade, tudo quanto não presta. Talvez a tua lepra, querido, é o ciúme. Talvez a sua lepra, sabe, querido, é querer coisas ilícitas. Talvez a sua lepra é sentir prazer por algo ilícito que é proibido pela palavra de Deus. Talvez a sua lepra, querido, é gostar de uma pessoa do mesmo sexo como você. Mas Deus te ama e quer curar esse tipo de lepra que está na sua vida. Medite nesta palavra. Que Deus te abençoe. Eu espero que esta palavra encha seu coração de amor, de alegria, de esperança e de confiança no poder de Deus, e que esta mensagem te motive a ir até Jesus e dizer para Ele qual é a sua lepra. Medita nesta palavra. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo vídeo.